Você está com a Tupã e com a Clube 1, né? Como falamos, os transmissores da Tupã, que já foram danificados no dia 1º, né? Estão numa casa provisória, não temos lá o gerador, então estamos sem energia elétrica nos transmissores principais da Tupã e da Clube 1, estamos operando com um transmissor reserva da Clube 1 FM e nas plataformas digitais, tanto da AM quanto da FM, levando para você a edição do seu programa Variedades, buscando informações com relação, especialmente hoje focado na questão aí que envolve os danos causados pelo temporal que atingiu por volta das 13h30 da manhã a região aqui do Tupã-Siretã. Aliás, a RGE botou uma nota agora dizendo que um forte temporal que atinge a área de concessão da RGE e da RGE Sul, com ventos de alta intensidade, descargas atmosféricas e granizo, no início da madrugada atingiu a região de Santana do Livramento e por volta das 3 horas da manhã a região central de Santa Maria atendida pela RGE Sul e região das Missões atendida pela RGE em Santo Ângelo de Cruz Alta. Na RGE Sul, a linha de transmissão de 69 kV de Jaguari está desarmada. Na RGE, cerca de 20 circuitos alimentadores estão todos concentrados na região de Santo Ângelo de Cruz Alta, estão desligados. Na RGE, as linhas de transmissão de Cruz Alta, Tupã-Siretã, Tapera 2 e Tapera 1, fora a usina de Jacuí e Cruz Alta, esta última da CE, também estão desarmadas. A situação é crítica e rajadas de ventos fortes ainda persistem nesta região, com alertas meteorológicos que vão seguir nas próximas horas em toda a metade oeste do estado. Essas informações desse momento sobre o temporal, não sendo possível ainda estimar a extensão dos danos na rede elétrica, uma vez que os ventos prosseguem. RGE e RGE Sul estão totalmente mobilizados desde a madrugada, trabalhando com todo o seu efetivo de equipes próprias e terceiras. Eu imagino que a linha de transmissão Tupã já restabeleceu, porque nós estamos com energia aqui, né? Eu não sei se eles fizeram alguma manobra para pegar da subestação de Julho, que também, num caso emergencial, pode nos atender. Isso a RGE não nos informou. Enfim, está retomada a energia, me parece que alguns bairros ainda estão sem, nós não conseguimos ainda bem detalhado quais que estão sem, mas alguns me parece que ainda estão sem. Bom, nesse instante nós temos informações meteorológicas aqui na sua Tupã e o contato é com o Ricardo Renck, da Atmosfera Meteorologia, que normalmente nos traz um boletim com as informações que nos passa, mas hoje eu solicitei novamente ao Ricardo, nessa situação diferenciada, que nos desse uma entrevista novamente para a gente falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse fenômeno que novamente nos atingiu e que causou alguns danos, bastante danos aqui, mas mais até pânico, né? Porque a população já estava bastante assustada com o que aconteceu no último dia 1º. Ricardo Renck, bom dia, como é que está? Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, tudo jóia. Ricardo, obrigado novamente pela sua gentileza de nos atender aí e nos trazer mais detalhes com relação à questão climática que nos assustou novamente, causou alguns danos, inclusive materiais, bastante extensos, mas com ventos, pelo que a gente viu, de uma intensidade menor. O que aconteceu esta madrugada, por volta das 13h30 da manhã aqui na nossa região, Ricardo? Novamente foi um período de condição que a gente chama de tempo severo, né? Ou seja, um ambiente muito propício a ter tempestades de intensidade forte, algo que já começou, na verdade, ontem, né? Ontem, no final da tarde, ali na região de Jari, foi uma das regiões mais impactadas por uma tempestade localizada, antecedendo a chegada da frente fria, que de fato chegou no período da madrugada. Então, antes da chegada da frente, ainda estava quente, antecedendo a chegada do sistema frontal, mas realmente com a chegada da frente fria, linhas de tempestades vieram avançando desde a campanha até a região de Tupã-Siretã, Santa Maria, Cruz Alta, atingindo de novo com chuva moderada forte, muitos raios, alguns granizo foi verificado em diversos pontos do estado, e o que chamou a atenção de novo na região, pensando assim já desde Santa Maria até Cruz Alta, pegando Tupã-Siretã, os ventos fortes, né? Essa vez, entre 3 e 4 da manhã, né, em torno de 3h30, os ventos chegaram a 105 km por hora em Tupã-Siretã, mas o vento foi ainda mais forte em direção a Cruz Alta. Lá os ventos chegaram a 134 km por hora, ou seja, um pouco acima do que foi verificado em Tupã-Siretã no dia 1º, né, que chegou a 128 km por hora. Então, assim, e Santa Maria e outros locais da região também foram bem impactados por essa condição de tempo severa. Então, de fato, foi uma frente fria. Novamente, a outra vez também tinha sido uma intensa tempestade associada à frente fria que chegava na região. Essa vez também foi. E a frente fria, na verdade, já se afastou da região. Ainda chove, ainda há nuvens, instabilidade, mas o risco maior agora fica entre Santa Catarina e Paraná, que, na verdade, no Rio Grande do Sul agora, tempestades com chuva e raios e condições para rajadas significativas de vento só no nordeste do estado, né?
Isso uma condição ainda que requer atenção por tempo severo, né? Ou seja, condição favorável à tempestade forte. Já nas demais áreas ainda chove, ainda tem variação de nuvens, presença de bastante nuvens, e aí a temperatura já diminui devido ao ingresso também de ar mais frio, se comparado ao que tinha antes na retaguarda dessa frente fria, né? Então, o que chama atenção realmente é um novo período um novo evento significativo com ventos aí que passaram de 100 km por hora, mais baixa velocidade se comparado ao ocorrido no dia 1º, né? Mas, reforço novamente, isso é uma característica da primavera. Volta e meia, nas primaveras, a gente sempre verifica situações de tempestades fortes. A gente também já vinha alertando aí para essa condição e realmente, novamente aconteceu danos aí, infelizmente, por causa desse vento, né? Sim. Bom, o tempo hoje fica chuvoso. No geral, ele é um dia instável. Claro, em direção ao final do dia tende a instabilidade tende a perder força, mas no momento, por exemplo, há condições para chuva entre o centro do estado e o noroeste, então, principalmente em direção à fronteira com a Argentina, mas ainda há essa condição para chuva na região. Já pontos da campanha e do sul do estado já nem chove no momento, tá? Só que ainda há essa condição de instabilidade, com chance de alguma chuva, principalmente agora na manhã, começo da tarde, e da tarde para a noite já diminui essa condição favorável à chuva. Tempestades com essa intensidade que aconteceu, não há previsão no momento, né? Então, porque a frente fria, o grande problema é aquilo que a gente já tinha conversado outra vez, é na chegada do sistema frontal, né? Então, havia uma atmosfera muito instável, muito quente, muito úmida, e a troca dessas massas de ar frio, da quente para a massa de ar frio, né, com a chegada da frente fria, associada a intensas linhas de tempestade, que favoreceram esses ventos fortes. Então, na verdade, se for olhar, por exemplo, alguns granizos que ocorreu na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, tem granizo que não cabia nem na mão, né? Então, de tão instável que foi. Então, teve pontos do estado que foram mais impactados pelo excesso de chuva, outros pelo granizo, mas o que chama a atenção novamente foi o vento, né? Certo. Bom, essa instabilidade, possibilidade de pancadas de chuva fica até quando, Ricardo? O tempo não dá aquela firmada, ou seja, vários dias seguidos aí sem chuva. Então, a tendência é que agora, nesse resto de semana, ainda tem algum momento de instabilidade na região. Então, amanhã até começa o dia a tendência é que ele comece o dia sem chuva, mas em direção ao final do dia de amanhã já começa a descer instabilidade do noroeste do estado para a região próxima de Tupanciretã. Então, vai acontecer alguma chuva amanhã. Seria irregular na distribuição e parte de estado também tem chance de instabilidade. Aí a semana que vem começaria um pouco mais favorável a essa trégua da chuva, né? Uhum. Bem, a primavera vai até dezembro. Isso vai acontecer até dezembro? A tendência é que não seja toda a primavera um excesso de chuva e tempestades, né? Com alguns momentos, digamos assim, de calmaria. Só que a previsão segue sendo uma primavera com condições para tempestades, o que é característica da região. Esse mês vai terminar com chuva acima da média, então muitas regiões do estado já estão com esse padrão, né, de chuva acima da média. Houve um excesso significativo, somente na semana passada. Então, a primavera ela tende a ser de chuva de normal acima da média, como a gente já tinha comentado no início do mês, né? Mesmo que tenha no momento um prognóstico que indique que talvez aconteça a formação de pelo menos um laninha de intensidade fraca no verão. Mas no momento a gente segue com esse prognóstico de uma primavera com tempestades. Reforço novamente que essa condição verificada hoje e também lá no dia 1º não é uma coisa que vai acontecer toda hora. Mas, claro, por isso, acompanhando a previsão, se sabe quando há um risco de tempo severo, de tempestades, então sempre se deve estar atento e não tem como fugir, né? Quando tem tempestades desse tipo, tem que se abrigar, tem que se proteger, mas danos materiais muitas vezes é realmente impossível evitar, né? Eventos dessa ordem, aí, principalmente o do início do mês, acaba gerando muitos problemas, espelhamentos, queda de árvores, então acaba impactando todo mundo, se não com um dano na sua própria residência ou comércio,
muitas vezes o dano pela falta de energia elétrica, né? Então isso gera realmente um transtorno muito grande. A dimensão, nesse caso, todas essas informações que nos passou aí da parte da rede elétrica, né? É um trabalho enorme para arrumar tudo isso, né? Então, porque foram vários pontos, não é algo localizado entre Conceretã, foram várias áreas do estado impactadas por esses temporais, né? Sem dúvida. Ricardo, obrigado pela sua atenção novamente e esperamos que não se repita um quadro semelhante a esse, mas vamos torcer para que se voltamos a termos essas condições, pelo menos não seja tão agressivo quanto esses dois, especialmente no dia 1º, que foi mais, mas esse também, e até porque as pessoas estão bastante preocupadas, né, e dá uma atenção muito grande quando isso ocorre. Nesse período do dia 1º até hoje, em alguns momentos foi anunciada a possibilidade de temporais, mas não houve esse excesso de vento como agora. Eu lembro que você no dia 1º ainda comentou que esse tipo de fenômeno de vento fica difícil de dar com precisão aonde ele vai atingir e em que momento, em que velocidade. Na verdade, como eu lhe falei, claro, o período mais instável realmente era esperado para essa primeira metade de quinta-feira, né? Ontem, na verdade, já tinha um risco por causa antecedendo a chegada da frente fria. Então, o que tinha, de fato, era um alerta de tempestade, com condições para ventos fortes, chance de granizo, chuva moderada forte, raios. De fato, assim, tu ter uma real clareza de o quanto essa tempestade é forte, é só acompanhando com algumas horas de antecedência. Então, na verdade, ontem, ao longo da madrugada, se via que realmente essa tempestade, linha de tempestade associada à frente fria, vinha com uma intensidade bastante forte, o que veio a causar esse dano, né? Então, assim, mensurar ventos dessa ordem, aí acima de 100 e poucos quilômetros por hora, se tem mais real clareza à medida que está mais perto do evento, né? Mas claro, que havia essa previsão, não só da nossa parte, mas acho que boa parte do pessoal da parte da meteorologia tinha esse alerta em relação a essa condição para vento forte, né? E de fato, assim, se for comparar algumas regiões, também algumas áreas da região não chegaram a ter vento nessa magnitude, né? Então, mas por outro lado, teve outras áreas que tiveram até vento mais forte que em Tupanciretã, né? Então, e realmente Cruz Alta estava com um ambiente mais propício a ter, por exemplo, ventos mais fortes do que Tupanciretã nesse caso. Já o sul do estado aqui até teve algum granizo, vento, chuva significativa, mas nada perto do que foi aí. Então são áreas que a gente sabia que não iam ser tão impactadas, por exemplo, no sul do estado, em comparação com o interior do Rio Grande do Sul, que já é também uma característica da própria primavera, né? As tempestades acabam sendo mais intensas nessa área mais do interior do sul do Brasil, né? Ontem, por exemplo, na Argentina, na região de Córdoba, lá teve até tornado associado a essa frente fria que à tarde estava favorecendo essa condição lá na Argentina e veio a afetar a nossa região, o nosso estado na madrugada, né? Pois é, eu até no início da tarde ontem tive algumas imagens lá de Santana do Livramento muito feias, assim, mas então lá a intensidade foi menor do que aqui para nós. Na verdade, na região ali de Santana do Livramento, Dom Pedrito, os ventos foram da ordem de que aconteceu em Tupanciretã, em torno de 105, 105 km por hora. Mas eu quis dizer assim, no sentido que não foi todo o estado, mas pegou boa parte da região, né? Então, porque esse sistema frontal, ele começou a ter sua intensidade mais marcante pela campanha e avançou para norte, e agora já, nesse momento mesmo, já está mais ativo, principalmente ali entre Santa Catarina e Paraná. Então, por onde esse sistema passou, ele mudou significativamente o tempo, só que em algumas áreas a condição o estrago causado, no caso, pelo tempo instável, foi mais marcante, principalmente nessa parte interior do estado. E hoje também está sendo, se for olhar em direção a Santa Catarina, Paraná, o estrago maior, a princípio, deve ser também no interior do estado. Agora, onde tem maior atividade de raios, de tempestade, é na região central de Santa Catarina, em direção à metade oeste do Paraná, né? Então, e também isso, reforço novamente, é uma característica da época, mas não vai ser toda a primavera com tempestade, com ventos dessa ordem, com granizo toda hora. Vão acontecer outros momentos que vão ter outras tempestades nessa primavera,
Mas em alguns momentos o que vai chamar mais atenção vai ser a chuva, outros momentos que vai chamar mais atenção talvez seja a ocorrência de algum granizo ou muita incidência de raios. E nesse caso, novamente, aí, quase 20 dias depois, aí teve essa outra situação com esse vento bastante significativo, né? Sem dúvida. Ricardo, obrigado pela sua atenção, um bom trabalho para você. Eu sei que nessa época é muito trabalho aí para vocês e a gente fica na expectativa do seu boletim agora do meio-dia e dos demais dias aí nos trazendo essas informações. Hoje uma informação mais ampliada, uma entrevista, na verdade, não foi um boletim, nos permitindo dar mais detalhes com relação ao fenômeno que atingiu aqui a nossa região por volta das 13h30 da manhã aqui na região de Tupanciretá. Um abraço, Ricardo, e até ao meio-dia. Ok, um abraço a todos. Bom dia. São 10 horas e 1 minuto, 10:01, Ricardo Henke, nosso meteorologista, que é da empresa Atmosfera Meteorologia, né, empresa que está sediada em Pelotas e que diariamente nos passa um boletim, né, resumindo a informação do tempo, e hoje uma entrevista mais prolongada para nos dar mais detalhes com relação a esse fenômeno que atingiu aqui a nossa região e que causou bastantes prejuízos, né, agravou os prejuízos que já haviam em alguns casos e novos prejuízos em alguns momentos. Isto, claro que felizmente a gente fica mais consolado, né, porque não houve até agora informação de ninguém machucado, felizmente. Nós vamos ao intervalo comercial, mas eu já retorno com mais informações na edição do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos, Farmácias Associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. Estamos em nome de Delta Sul. Na Delta Sul você tem barbadíssimas, tem lá um estofado 3 lugares retrátil e reclinável com tecido suede por R$ 139,90 mensais na Delta Sul. E Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupanciretã e região. Orgulho de ser brasileira, lá você tem as plantadeiras Stara, com elas você planta 10% a mais por dia, isso mesmo, a cada 10 horas de plantio você planta 1 hora a mais. Riedel Máquinas Agrícolas, a sua concessionária Stara. Um intervalo, eu já retorno.